Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, MBA em Finanças, consultor de empresas. Há 30 anos trabalho com as grandes empresas do Brasil, do exterior, convivo com este meio corporativo e criei o Viver de Renda para trazer um pouco da minha visão. As coisas que eu fui aprendendo, vivendo ao longo destes anos. E com isso procuro aqui disponibilizar este conhecimento, este conteúdo. Se isso fizer sentido para você, deixe o like, compartilhe com os amigos e nos acompanhe também no nosso Instagram. Além de conhecer o ambiente corporativo, tenho investido em Bolsa de Valores há 16 anos. Aqui eu compartilho também as coisas que vivi. Acredito que seja um diferencial o que eu trago aqui para você. Eu trago um jeito novo de pensar e de agir. Percebo uma diferença muito grande do senso comum que encontramos aí fora. E acredito que essa expertise, essa experiência possa ser útil para você. O fato de entender o mundo corporativo me ajuda a montar boas estratégias, a entender o que está acontecendo. E isso me tranquiliza. Acredito que se você maratonar os vídeos do canal, vai entender um pouco essa lógica, essa dinâmica de raciocínio e poderá então avaliar se isso lhe serve, se isso faz sentido para você. Conheça também o nosso programa de mentoria, conheça também a nossa seleção de empresas. São dois trabalhos adicionais que nós oferecemos aqui. O canal Viver de Renda ele tem conteúdo gratuito para as pessoas que aqui acessam. São 1.700 vídeos já disponibilizados em 2 anos de produção de conteúdo aqui para quem entra no canal e para quem assiste o canal e acompanha diariamente. Mas temos também o nosso programa de mentoria, é um outro trabalho, um assessoramento. Acreditamos que para ir mais longe é preciso ir acompanhado e disponibilizamos o nosso conhecimento para semanalmente interagir com as pessoas que entram no programa de mentoria, refletindo sobre o momento do mercado, sobre estratégias e as escolhas com relação aos ativos que devemos considerar ou não nesta caminhada. A seleção de empresas. A seleção de empresas é um PDF que a gente disponibiliza, um estudo com empresas do Brasil, do exterior, 7, 8 empresas que a gente entende que faz sentido no longo prazo. E aí a gente avalia o cenário macroeconômico, sobretudo China, Europa, Estados Unidos e a realidade brasileira. Deste modo, a gente consegue montar cenários, avaliar probabilidades, discorrer sobre o que é mais provável que aconteça e assim vocês passam a ter uma noção, um norte, um rumo a seguir a partir dessas análises, que mensalmente são atualizadas por apenas R$ 180 por ano. É muito barato. Quem assinar vai ter todos os estudos publicados desde fevereiro e vai continuar recebendo mensalmente os relatórios até janeiro do ano que vem. E aí terá a oportunidade de fazer a renovação com um preço descontado, porque essa seleção de empresas para novos inscritos, ela a partir de fevereiro do ano que vem vai custar R$ 360. Para os que fizerem a assinatura deste ano, que fizeram a assinatura ou que ainda podem fazer, terão um desconto para a renovação a partir do ano que vem. Vale a pena, entendo que sim. Afinal, é uma orientação, é um guia, é uma reflexão que vai lhe ajudar na tomada de decisão. Vejo que muitas pessoas ficam perdidas, confusas com esse excesso de informação que existe nas redes sociais, na internet, na mídia financeira. Muitas informações são desencontradas. Muitas informações, inclusive, existem malícias, agendas ocultas, cascas de banana que são jogadas para enganar os investidores. Então é preciso ter senso crítico, é preciso ter vamos dizer assim, você precisa ter alguém em que confie, não cegamente, mas que possa confiar de alguma maneira, que você disse, não, eu me identifico com o pensamento dessa pessoa e eu confio em suas análises. Isso é importante. Isso foi importante para mim. Eu tenho pessoas que eu confio e que eu ouço e presto atenção no que elas falam. Você precisa ter também. Conheça a nossa seleção de empresas. Eu acho que vai ser um divisor de águas na sua forma de investir. Vale a pena. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar diretamente o produto Seleção de Empresas. Bom, eu
quero iniciar esse vídeo com algumas reflexões e vamos falar sobre alguns assuntos que vocês deixaram na página do canal Viver de Renda no YouTube, mas eu quero começar esse vídeo de hoje com uma reflexão que eu julgo que seja importante. A Ibrace ajuizou uma ação contra a IRB Brasil. A Ibrace ajuizou uma ação contra a IRB Brasil por prejuízo causado aos acionistas. Eu fiz esse post no Instagram na semana passada e resolvi dar ênfase a ele aqui também no YouTube. A IRB, é alvo da ação civil pública, por prejuízos causados aos acionistas. O Ibrace diz que a empresa agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas e que investidores não podem ser obrigados a suportar o ônus de atos ilícitos. O Instituto, o Ibrace, afirma na ação que a ré, o IRB, agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas de forma fraudulenta, lesando seus acionistas e investidores interessados na aquisição de ações da companhia, uma vez que elas não refletiam a realidade. Olha, muito boa essa iniciativa do Ibrace, eu venho acompanhando esse assunto já há algum tempo, e aqui eu trago uma reflexão. Os minoritários no Brasil, o investidor no Brasil, ele não costuma ter como característica ser um investidor ativo. Isso é muito diferente dos Estados Unidos. Lá existe uma cultura pró-investimento. Aqui não existe. Basta olhar os números da Bolsa, Menos de 4% das pessoas investem direta ou indiretamente na Bolsa de Valores. Menos de 4% da população brasileira. É muito pouco, é nada, é um grão de areia. Nos Estados Unidos, a depender da época, entre 54% e 58% da população investem em Bolsa de Valores. Entre 54% e 58% da população americana está na Bolsa de Valores, direta ou indiretamente. Aqui, menos de 4%. Então, isso já demonstra o quanto nós estamos distante de uma cultura de investimento. Até porque 61% da população brasileira não consegue poupar, não consegue economizar R$1 sequer. Está endividado. 61% da população brasileira. Dos que conseguem economizar ao final de cada mês, a opção preferencial na cabeça deles para investimento chama-se caderneta de poupança. E em segundo lugar, distante da caderneta de poupança, a renda fixa. Então, esse é o perfil do brasileiro enquanto investidor. Ele é um investidor de caderneta de poupança. Em segundo lugar, bem distante, ele é um investidor de renda fixa. E aí, menos de 4%, direto ou indiretamente, investe em Bolsa de Valores, seja via fundo de ações, fundo multimercado ou diretamente via home broker. Então, o percentual é muito pequeno. É insignificante, praticamente. E aí, o nosso investidor, por não ter hábito de investir, ele não consegue também ter na sua cultura, na sua formação, o hábito de ser ativo. O que é um investidor ativo? É aquele que bate na porta da empresa, que pede informações ao canal de RI da empresa, que acompanha a empresa, que denuncia a empresa se achar que tem algo errado. Isso que é importante entender. Então, o investidor do IRB, ele foi lesado pela empresa. Fato, inconteste, não há o que discutir sobre isso. Isso é um fato. Eles foram prejudicados pela empresa por posturas fraudulentas que o induziram a erro. Agora, o Ibrace se organizou, criou um movimento, uma ação civil pública e está buscando uma reparação aos investidores. Se você é investidor de IRB, procure o Ibrace, porque ele está defendendo os interesses dos minoritários.
Este movimento, esta cultura, este hábito precisa crescer no Brasil. O investidor precisa sempre bater na porta do canal de RI, pedir informações, mandar mensagens para o presidente da empresa. Sim, também é possível. Você manda mensagens direto ao presidente da empresa, procura o e-mail dele e manda. Entendeu? Liga para a empresa, fala com a secretária e diz: olha, eu quero mandar um e-mail para o presidente da empresa. Eu sou acionista da Oi e queria mandar um e-mail. Eu sou acionista da Vale e queria mandar um e-mail. Eu sou acionista da PetroRio, da Petrobras, da Magazine Luiza, quero mandar um e-mail para o presidente. Pronto, a pessoa tem que, normalmente vai dizer o e-mail dela, da secretária, e ela vai reportar o assunto. E reporta. Porque eu já fiz contato com presidentes de empresa deste modo. Já tive contato direto com o presidente da Via, por este caminho. Já tive contato direto com Jorge Paulo Lema, por este caminho. Já tive contato direto com Roberto Setúbal, por este caminho. Então, este é um caminho, sim, viável. As pessoas, às vezes, acham que é impossível, mas estão equivocadas. Então, esse movimento do IBRACE é muito positivo e isso precisa ser feito. Eu, alguns meses atrás, aqui no canal Viver de Renda, disse: olha, o acionista da Oi precisa se mobilizar e organizar um movimento entre os minoritários, porque estes minoritários, se fizerem um grupo que tenha 5% de representatividade, 5% de participação acionária reunida, poderá pleitear posições dentro dos comitês, dentro dos conselhos da Oi, e assim estar lá dentro se inteirando do que acontece na empresa. Mas isso não teve nenhum, vamos dizer assim, retorno por parte daqui da minha audiência. Até procurei estimular outros canais também, pessoas que conheço, zero de repercussão. Vai entender, zero de repercussão. Então, o assunto ficou, vamos dizer assim, em segundo plano. Ricardo Mauro, assinante aqui, inscrito do canal, me mandou mensagem. Eu tinha visto sua publicação, sim, Clóvis, falando do IRB. Até tinha curtido ela no dia que você publicou. Com certeza um grupo pequeno tomou a atitude de fazer isso. A maioria lamentou, mas não fez nada. Mas agora, ao saberem dessa ação civil pública, vão se unir em torno dela. Você cantou a pedra de fazermos um grupo de minoritários na Oi tempos atrás. Se conseguirmos isso, será mais um exemplo para o mercado, assim como fizeram na Petrobras, que também teve o grupo de minoritários, e agora estão fazendo no IRB. Então veja, Ricardo, é isso aí. Sem organização, olha, desculpa, fica difícil, viu? E os acionistas precisam aprender a se organizar. E aí o Ricardo mandou mais outra mensagem dizendo: 20 mil acionistas da Oi, onde cada um tem uma média de 15 mil ações, daria já os 5% do capital da empresa. 20 mil pessoas é 1,5% do número de acionistas, pessoas físicas da Oi. Muitos têm menos que 15 mil ações e outros bem mais do que isso. Mas por essa média, 20 mil pessoas físicas já teriam 5% do capital da empresa. Reunir 20 mil pessoas parece ser possível de forma virtual. Eu também acho, Ricardo, que seja possível. As pessoas precisam se mobilizar. Essa é a grande dificuldade do brasileiro. O brasileiro não tem esse espírito de mobilização para nada. Então ele não exercita a sua capacidade de articulação e mobilização. As redes sociais são uma ferramenta inteligentíssima para isso. Mas o brasileiro prefere usar a rede social de forma torpe, burra e lesa. E aí o Ricardo ainda me mandou outra mensagem dizendo: com certeza, nesse assunto da IRB, foi um número pequeno de pessoas que procuraram o IBRACE para mover essa ação coletiva, até porque ela fica no Rio de Janeiro. A maioria dos acionistas de IRB só ficaram sabendo dessa ação coletiva agora na mídia, depois de que um pequeno grupo tomou atitude. Se esses poucos de atitude não se movimentam, não daria em nada. Quem tem boca vai a Roma. É isso aí, Ricardo. É isso aí. Esse exemplo do IBRACE é muito positivo, por isso eu insisti em compartilhar ele aqui com vocês, porque entendo que esse é o jeito certo da gente procurar, vamos dizer assim, dar ênfase aos nossos direitos. É a partir da articulação, da mobilização das pessoas. Se não aprendermos isso, ficamos vítimas das circunstâncias, né? E é preciso criar as circunstâncias que a gente precisa.
e não ficar o tempo todo sendo vítima delas. Isso é uma burrice, isso é uma estupidez. Não é? O Jorge Roberto me mandou uma mensagem: olá Clóvis, ótimo o seu vídeo. Olhe bem, essas operadoras, TIM, Vivo e Claro, após a venda em 2020, o CAD ficou 1 ano para aprovar a venda da Oi Móvel. Teve até conselheiro do CAD que sentou no processo para não andar. Nesse intervalo, as 3 operadoras ficaram o tempo todo ligando para os clientes da Oi, dizendo que a empresa estava quebrando ou que já tinha sido vendida e que estava realizando a migração dos clientes da Oi. Agora elas acusam a Oi de inflar a base de usuários com clientes inadimplentes, alguns com até 5 meses sem pagar. KKK, piada, né? Aí nos lembramos do Lauro Jardim, uma matéria do seu blog no início desse ano, revelando que as próprias compradoras estavam atrasando a autorização de venda e depois ligamos os pontos. Jorge Roberto, perfeito o seu comentário, viu? Perfeito, porque tudo isso eu acredito que o juiz levará em consideração para sua decisão. Entendeu? Eu entendo dessa forma, porque de fato N pessoas me procuraram dizendo que estavam já sendo contactados pelas operadoras TIM, Vivo e Claro para migrar. N pessoas me procuraram dando esse depoimento. Comente aí se você tinha outra operadora, se você estava com a Oi celular e se a outra operadora procurou você para fazer a migração antes da aprovação da venda. Porque isso eu ouvi vários relatos, não foi 1, nem 2, nem 3 não, foram dezenas. Então eles estavam fazendo isso, já assediando os clientes da Oi Móvel para fazerem migração. Deve ter tido saídas, né, dessa base de clientes já para essas outras operadoras, antes da aprovação final do CAD. Então, tudo isso eu acredito que o juiz vai levar em consideração. Eu não acredito que o juiz seja um tolo, um bobo. Ele não deu sinais disso em momento algum de todo esse processo, né? E ele estará defendendo os credores, Consequentemente, defenderá a Oi por tabela, né? Então, eu acho que é esse o sentido que eu vejo no que o juiz vai decidir em breve, né? Temos alguns meses ainda pela frente para que essa novela termine. Muito bem, eu queria aproveitar aqui e destacar o seguinte para vocês. Uma breve recapitulação de contexto de como eu cheguei até aqui. Acho que vale a pena fazer essa consideração. Comecei a investir na Bolsa de Valores em 2006. Àquela altura, estava preocupado com o que seria o meu futuro, porque tudo que eu ganhava, eu gastava. Então, bateu aquela coisa de, bom, o que vai ser do meu futuro? Então, resolvi começar a investir. E investir de forma correta, escolhendo poucas e boas empresas para investir, investindo em blue chips. Basicamente, foi esse o meu início como investidor, né? E aí, quando a gente fala em blue chips, a gente pensa em quê? Pensa em Vale, pensa em Petrobras, Bradespar, Bradesco, Itaú, Gerdau, CSN, algumas das empresas que a gente começa a investir inicialmente. Obrigatoriamente a gente passa por essas, né? Quando a gente está engatinhando no mundo dos investimentos. Só que aí depois, isso em 2007, eu comecei a identificar na tela do meu computador, do site da antiga Bradesco Corretora, ações que a Bradesco me mostrava como as maiores valorizações do dia. E eu não percebi que isso era uma armadilha. E nessas ações com maior valorização no dia, tinha ações que tinham altas de 15% no dia, 20% no dia. E eu disse, opa, o que são essas joias da coroa que eu não estou vendo, não estou enxergando? Que empresas maravilhosas são essas que dão uma rentabilidade tão espetacular? E aquilo foi o verdadeiro canto da sereia, né? Estimulando um componente emocional muito forte no ser humano, a ganância. O desejo de ficar rico rapidamente falou mais alto. E assim eu comecei a procurar comprar estas empresas que a Bradesco Corretora me mostrava.
Olha, maiores valorizações da semana, maiores valorizações do dia. Aquilo era o verdadeiro canto da sereia, né? Eu olhava para as minhas blue chips e elas às vezes não saíam do lugar, ou tinham alta de 1% na semana, e eu tinha acabado de descobrir empresas que podiam valorizar 10, 15, 20% no dia. Olha que coisa maravilhosa. Eu tinha que ter a coragem de investir nesses belos cases. Pensei eu, é a forma de acelerar os meus ganhos. E aí eu comecei a desinvestir nas blue chips e a investir nestas empresas. Apenas atraído pela rentabilidade. Apenas atraído pela rentabilidade. Isso tem chance de dar certo quando você entra numa empresa sem saber exatamente que empresa é aquela, por que ela está valorizando, qual o fundamento. Deixar a ganância falar mais alto é algo bom? É algo que vai lhe levar mais longe? Reflita comigo. Continuaremos a pensar sobre isso ao longo dessa semana. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.